Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos falar sobre Constitucional. Vamos continuar a nossa leitura da CF. Nós paramos no episódio passado, no inciso 16 do artigo 5º. Então agora a gente continua com o artigo 17 em diante. Nossa meta é finalizar o artigo 5º. Meta não, nosso indicador. Simbora! Artigo 5º, inciso 17. Diz o seguinte: é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Então, esse inciso ele é muito importante para as questões trabalhistas. Muito interessante. É o princípio da liberdade de associação. Muito importante para direito trabalhista 2, no que tange a liberdade de associação dos trabalhadores para formar os seus sindicatos. Muito importante para o direito do trabalho. Inciso 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Isso aqui, esse inciso é muito importante de novo para o direito do trabalho, onde o Estado ele não precisa autorizar a criação de associações, porque ele não pode intervir nessa liberdade sindical, certo? Então, próximo. 19, inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Foco, presta atenção. As associações, no caso, nós temos associações trabalhistas, exemplo, só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, elas só vão poder ser dissolvidas ou suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, qual? Na hipótese de dissolução, o trânsito em julgado. Explicando melhor esse inciso. Existem as associações trabalhistas, patronais, e o inciso ele diz que quando se trata sobre dissolução compulsória dessas associações, só será possível desde que haja decisão judicial transitada em julgado. Matamos o inciso. Próximo. Ninguém, inciso 20, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Mais um desdobramento da liberdade sindical. Inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente. Vamos lá. Entidade associativa dos sindicatos expressamente autorizados, quando aquele associado coloca no papel que quer ser representado pelo seu sindicato. O sindicato, então, tem legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Podem participar de processo, representando os associados, ou fazer acordos, que também é o âmbito extrajudicial. Próximo. Inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Já mudou, não é mais sindicalismo aqui. Já entramos em propriedade, direito civil 5 das coisas. Olha que interessante, direito administrativo também. Direito de propriedade. É interessante porque a CF não traz o conceito de propriedade, mas a gente não vai entrar muito, não. Inciso 23 diz o seguinte: a propriedade atenderá à sua função social. A propriedade privada é o âmbito da pessoa física, jurídica, que detém a propriedade sobre um bem, sobre um imóvel, é dele. Só que essa propriedade ela não é plena, ela deve cumprir com a sua função social. Se eu tenho um imóvel, ele tem que cumprir com a função social dele. Caso descumpra, eu serei punido por não ter
não ter dado a destinação correta para o meu imóvel. Mais ou menos essas as hipóteses da propriedade quando não cumpre a sua função social. É direito administrativo. Próximo. No inciso 24, diz o seguinte: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Aqui já se trata sobre a intervenção do Estado na propriedade. Exemplo, quando não cumpre a sua função social prevista no inciso anterior. Então, a lei deve estabelecer o procedimento da desapropriação, que é o Estado tirar a propriedade daquele indivíduo, daquele cidadão. Só que não qualquer uma, não qualquer desapropriação, é só por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização. Essa é uma característica da desapropriação. Ela tem a justa e prévia indenização em dinheiro. Ressalvar os casos previstos na Constituição. A gente vai analisar posteriormente esses casos. Inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Esse aqui é o uso da propriedade pelo Estado. É o uso, é quando o Estado necessita utilizar, numa hipótese de iminente perigo público, como foi o caso da pandemia, ele precisou utilizar unidades particulares para prestar o serviço público, e nessa hipótese o Estado pode utilizar essa propriedade particular. E se houver dano, apenas se houver dano, é que o proprietário será indenizado. E essa indenização não é anterior, igual na desapropriação, ela é posterior. Próximo. Inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Muito importante esse inciso para o direito agrário e para o direito, inclusive, de família, direito tributário. Esse inciso aqui ele é muito importante, ele irradia para a pequena propriedade rural. Uma pequena propriedade rural, desde que residida por sua família, não pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva. Ela é protegida por lei. É um bem impenhorável. Vamos pro próximo. Inciso 27. Diz o seguinte: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação, reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Direito de propriedade intelectual. Por exemplo, o produtor de uma música que tem direitos autorais sobre ela, e isso passa para os seus herdeiros. Próximo. Inciso 28. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Vou falar de novo. Isso aqui cai em prova. Presta atenção. São assegurados nos termos da lei: 1. A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Bote aí Galvão Bueno, por exemplo. B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais associativas. É o direito de fiscalização das obras, dos criadores, intérpretes e entidades sindicais. Inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas,
aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Isso aqui é interessantíssimo. É, por exemplo, a criação de uma vacina, entendeu? A empresa que cria, ela tem a propriedade intelectual sobre aquela invenção durante determinado tempo definido em lei. Depois de um tempo, ela perde essa propriedade a fim de que o Estado cresça. Estamos com 10 minutos de gravação. Esse vídeo vai ficar por aqui porque eu quero continuar em outro vídeo. Não quero que seja cansativo para você, nem para mim, nem para ninguém. Eu espero que você esteja curtindo a leitura da nossa CF e vamos continuar. Bola pra frente, que foguete não tem ré. Não se esquece de seguir no canal, compartilhar para o colega que também está querendo aprender sobre direito constitucional e vamos para cima. É nóis!